Existe uma história que circula nos meios ufológicos há décadas e que, mesmo diante de toda a lógica e do ceticismo científico, continua despertando fascínio, polêmica e uma série de perguntas sem resposta. Não se trata de um conto de ficção científica, nem de um roteiro cinematográfico. Pelo menos é o que afirmam aqueles que a contam. A história é sobre um homem chamado Valiant Thor, um ser que, segundo diversas testemunhas, não era humano. Apesar de viver entre humanos, comer com eles, conversar em dezenas de idiomas e até frequentar os corredores do próprio Pentágono, o edifício mais protegido dos Estados Unidos, o personagem central dessa narrativa intrigante chegou ao conhecimento público de forma gradual. Durante décadas, o nome Valiant Thor circulou apenas em círculos restritos de pesquisadores do fenômeno OVNI, em conversas baixas e publicações de nicho. Foi somente em 1967 que a história ganhou forma mais sólida, quando um pastor evangélico chamado Frank E. Stranges publicou um livro intitulado O Estranho no Pentágono. Stranges afirmava não apenas ter ouvido falar de Valiant Thor, mas ter se encontrado pessoalmente com ele, olhado nos seus olhos e conversado por longas horas sobre o destino da humanidade, a ameaça nuclear e a existência de outras civilizações no cosmos. Esse encontro, segundo ele, mudou completamente sua visão de mundo. De acordo com o relato de Stranges e de outras fontes que foram surgindo ao longo dos anos, Valiant Thor teria chegado à Terra no dia 16 de março de 1957. Sua nave, chamada por alguns de Victor I, pousou em um campo aberto nas proximidades de Alexandria, no estado da Virgínia, a poucos quilômetros de Washington, D.C. Dois policiais locais foram ao local e encontraram, para sua surpresa, um homem elegante e completamente desarmado que saía calmamente da nave. Antes mesmo que pudessem fazer qualquer pergunta, o visitante teria comunicado, de forma telepática, segundo algumas versões, que desejava falar com o presidente dos Estados Unidos. O pedido foi levado a sério com uma rapidez surpreendente. Thor foi escoltado até o Pentágono, onde se reuniu com o secretário de Defesa Charles Wilson, e logo depois foi transportado por um trem subterrâneo diretamente à Casa Branca, onde teria encontrado pessoalmente o presidente Dwight D. Eisenhower e o vice-presidente Richard Nixon. A reunião durou cerca de 1 hora e depois disso Thor recebeu o status de convidado VIP e foi instalado em um apartamento localizado nos subterrâneos do próprio Pentágono, onde viveria pelos 3 anos seguintes. A missão de Valiant Thor, segundo conta-se, era urgente e de escala planetária. Ele dizia ser um representante de um conselho superior, uma espécie de federação galáctica composta por civilizações de múltiplos planetas que monitorava o desenvolvimento da humanidade há milênios. O motivo da visita era o desenvolvimento das armas nucleares, um passo que, na perspectiva desse conselho interestelar, ameaçava não apenas a Terra, mas o equilíbrio de toda a região do cosmos em que o planeta está inserido. Thor teria apresentado uma proposta ambiciosa, oferecia tecnologia suficiente para eliminar doenças, erradicar a pobreza e encerrar a corrida armamentista. O plano seria implementado primeiro nos Estados Unidos e, provada sua eficácia, difundido para o restante do mundo. Os militares, entretanto, mostraram mais interesse em obter o controle das naves do que em aceitar os termos da proposta. A oferta foi recusada e Thor permaneceu no Pentágono durante 3 anos, reunindo-se com funcionários do governo, líderes militares, cientistas e religiosos, sem nunca conseguir convencer os que estavam no poder a mudar de rumo. É aqui que entra a figura de Phil Schneider, um personagem igualmente enigmático e controvertido que trouxe novos elementos a essa história já repleta de detalhes improváveis. Geólogo e especialista em explosivos, Schneider afirmava ter trabalhado para o governo norte-americano na construção de bases militares subterrâneas profundas, espalhadas por todo o território dos Estados Unidos. Mais de 130, segundo suas próprias palavras, situadas a pelo menos 1 quilômetro abaixo da superfície.
Em 1995, durante uma série de conferências públicas que fez em várias cidades americanas, Schneider exibiu fotografias e declarou ter conhecido pessoalmente Valiant Thor, tendo trabalhado ao lado dele em projetos governamentais ultra-secretos, incluindo a construção de túneis na famosa Área 51, no deserto de Nevada. Ele descreveu Thor como um ser que, embora tivesse aparência humana, era completamente diferente dos humanos em sua composição fisiológica. Falava aproximadamente 100 idiomas terrestres e também línguas extraterrestres. Tinha 6 dedos em cada mão. Seu coração era de tamanho incomum. Possuía apenas um pulmão, também de proporções maiores que o normal. Em seu sangue havia a presença de óxido de cobre, em vez do ferro que caracteriza o sangue humano. Seu quociente de inteligência era estimado em 1.200, várias vezes superior ao de qualquer ser humano registrado, e sua idade, segundo se afirmava, ultrapassava os 500 anos. Schneider também revelou outras informações que ele classificava como segredos de Estado que precisavam ser conhecidos pelo grande público. Afirmava que em 1954, os Estados Unidos teriam firmado o chamado Acordo de Granada com uma raça alienígena, um tratado secreto que incluía permissão para experimentos em seres humanos em troca de tecnologia avançada. Alegava ainda que o vírus da AIDS teria sido desenvolvido artificialmente com objetivos de controle populacional, uma afirmação que ele apresentava como parte de um projeto de dominação gradual da humanidade que envolvia tanto forças governamentais quanto entidades extraterrestres. E relatava que Thor tinha conhecimento de um dispositivo capaz de induzir terremotos artificiais, chegando a ter participado de alguns testes com esse equipamento. Essas revelações foram recebidas com uma mistura de fascínio e incredulidade. Poucas pessoas levaram Schneider completamente a sério na época. Havia quem o descrevesse como um homem perturbado, dado a fantasias grandiosas, e havia relatos de que ele teria estado em acompanhamento psiquiátrico em algum momento de sua vida. Suas histórias eram, afinal, impossíveis de verificar. Ele nunca apresentou documentos concretos, nunca mostrou a entrada de nenhuma das bases que dizia ter construído, e suas afirmações sobre a Área 51 permaneceram tão indemonstráveis quanto as de qualquer outro suposto ex-funcionário secreto que decide falar mais do que deveria. Mas então, algo aconteceu que reacendeu a atenção dos que acompanhavam suas conferências. Em 17 de janeiro de 1996, o corpo de Philip Schneider foi encontrado em seu apartamento em Wilsonville, Oregon. Aparentemente, havia morrido entre 5 e 7 dias antes de ser localizado. A causa inicial determinada pelo legista foi um acidente vascular cerebral. Mas nos dias seguintes, detalhes perturbadores começaram a emergir. Uma mangueira de borracha havia sido enrolada 3 vezes ao redor de seu pescoço e atada em um nó. O laudo oficial acabou sendo alterado para suicídio por estrangulamento. Acontece que Schneider havia perdido dedos da mão esquerda em um incidente que ele atribuía ao contato com uma arma alienígena durante um confronto subterrâneo em Dulce, Novo México, em 1979. Além disso, sofria de mobilidade limitada nos ombros. Sua ex-esposa, Cynthia Dreyer, e vários amigos próximos afirmaram categoricamente que ele não teria tido condições físicas de enrolar uma mangueira ao redor do próprio pescoço 3 vezes, muito menos se enforcar dessa forma. Não havia nota de suicídio. Uma semana antes de morrer, Schneider havia encontrado um amigo de longa data e falado entusiasticamente sobre projetos futuros, comprar um terreno no Colorado, escrever um livro,